Olá! Você está assistindo o replay da nossa aula experimental da carreira de sucesso Flex. Seja bem-vindo! Vamos falar sobre os 5 passos que os profissionais de multinacionais e startups estão fazendo para ganhar até 50% mais usando suas habilidades sem precisar depender da próxima promoção. Seja bem-vindo. Vamos aguardar um pouquinho aí dos participantes. Que estavam ao vivo, para que a gente possa começar. A gente vai ter aí 90 minutos para a gente falar sobre essas mudanças nas carreiras, para eu contar um pouquinho sobre essa estratégia do sucesso Flex, que vai mudar completamente a forma como você vai enxergar sua carreira e conduzir ela daqui para frente. É um novo modelo de posicionamento humanizado, conectado com o mercado de trabalho do futuro. Então, é super importante a gente ter um espaço para falar sobre isso e trazer aí o que tem de mais novo quando a gente fala sobre profissões e carreiras do presente e do futuro. Olá, João! Bom dia! Tudo bem? Eu não estou te ouvindo nem te vendo. Bom dia, Fábio! Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, bom te rever. Prazer revê-la também. Obrigada, viu, pela sua presença. Ótimo. Esperar o pessoal entrar. Agora nesse início, que aí a gente já começa a nossa aula experimental. Ótimo, tem gente já preenchendo aqui o nosso board. Excelente. Coragem para arriscar uma nova jornada. Desenvolver uma carreira alternativa, ampliando as possibilidades para trazer segurança e explorar o potencial. E está aqui para iniciar o mapeamento dessa jornada. É isso mesmo, esse é o nosso objetivo hoje aqui juntos. Ótimo. Então eu vou começar, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar no horário certinho. E deixa eu só compartilhar aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Sim? Ótimo. Vou deixar aqui no cantinho. Só arrumar aqui. Isso. Para que eu consiga ver vocês também, tá? Pronto, perfeito. Vou deixar aqui, já no modo apresentação. Então, vamos começar. Sejam bem-vindos à aula experimental da carreira de sucesso Flex. Se tiver alguma dúvida, tá? Fábio, João, quem tiver conectado, pode compartilhar aqui comigo, tá? Quando eu tô nesse modelo, às vezes eu não consigo ver o que tá no chat, se tá com mãozinha levantada, mas podem ficar à vontade para a gente interagir aqui. Tá ok.
tá bom? Obrigada. Então, a gente vai falar hoje sobre os 5 passos que profissionais de multinacionais e startups estão fazendo para ganhar até 50% mais usando suas habilidades sem precisar depender da próxima promoção. Acho que tem alguém com áudio ligado. Isso, obrigada. Então, assim, eu vou compartilhar aqui. Então, sejam bem-vindos, né, oficialmente, novamente. A gente vai ter esses 90 minutos para a gente falar sobre esse tema e eu vou compartilhar aqui algumas das estratégias que me ajudaram a criar novas carreiras e atuações e me tornar independente da minha atuação corporativa, sem precisar largar tudo, sem depender da boa vontade do RH da empresa para promover a gente, para, né, disponibilizar aí ajudar no nosso crescimento, ou pagar um alto preço por trabalhar demais e perder, né, ou a saúde física ou a saúde mental. Então, a ideia é que a gente construa uma vida profissional com mais satisfação, com ganhos crescentes em dinheiro e a gente tenha aí maior liberdade de atuação. E aí, para você que está aqui, né, que está sempre em busca de desenvolvimento profissional e pessoal e que não economiza nem tempo, nem dinheiro para crescer na carreira, e já ouviu lá dentro das multinacionais ou startups que trabalha, né? Ouviu já de um diretor, de um gerente, de um supervisor imediato, que precisa entregar mais, que precisa se expor mais, que precisa ganhar visibilidade, que para ir para cargos mais altos, né, precisa ser cada vez mais sênior, antes de ter o cargo de sênior. Então, a gente fica sempre numa busca, né? Qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? O que o próximo cargo exige que eu ainda não tenho? Então, a gente fica numa corrida. E com essa promessa, né, a gente dessa visibilidade, então aí você vai ser mais visto, você vai ser reconhecido como referência, e aí com certeza você vai estar na próxima lista dos promovidos. Quem nunca ouviu isso, né? Essas promessas dentro do mundo do mercado de trabalho. E aí trago aqui, né, que sinto te dizer, mas te enganaram, porque o jogo do corporativo dos negócios, ele não é tão simples e claro assim. Infelizmente, não tem espaço para todo mundo crescer, né? A gente tem, dentro de cada empresa, existem estruturas hierárquicas, existem modelos de avaliação, critérios, né, para que essas pessoas possam crescer e absorver novos cargos, mas infelizmente, mesmo que a gente esteja brilhando, entregando a mais, às vezes isso não é o suficiente para que a gente realmente tenha esse salto de carreira que a gente deseja. E aí o que eu vou dizer hoje para vocês, né, a verdade dura e crua desse mundo, né, das multinacionais e das startups, e para te mostrar de uma vez por todas que você pode estar errando sem saber, né, e fazendo o seu melhor, que eu não tenho dúvida, né, que a gente acorda todo dia de manhã, quando a gente pensa na nossa carreira, né, na nossa contribuição, a gente está tentando acertar. Né? Então, onde será que a gente está errando aí sem saber? Então, a gente vai entrar agora, né, efetivamente aí nos 5 passos para você ganhar até 50% mais usando suas habilidades, sem depender da próxima promoção. Estamos preparados para começar essa jornada? Para quem não me conhece, eu sou Marina Quaglio, eu sou fundadora da DTFlex e sou designer de carreiras do presente e do futuro. Eu sou criadora de um programa do design tático de carreira, onde eu e a minha equipe, a gente ajuda profissionais de todas as formações, atuações e idades a criarem novas carreiras e profissões. A DTFlex é a primeira empresa no Brasil que desenvolveu uma plataforma de tecnologia que coleta e analisa dados profissionais e pessoais para construir rotas 100% personalizadas, rotas de carreira. Então, no momento que eu analiso esses dados, eu tenho ali um mapeamento completo de todas as experiências desses profissionais e a gente
faz algo extremamente cirúrgico. Então, a gente evita ficar gastando tempo, dinheiro, saúde, energia com escolhas aleatórias e com esse mundo de opções que estão disponíveis aí para a gente. Quem não está conectado comigo no LinkedIn, pode aproveitar aqui o slide, ligar, né? Pegar aí o celular, apontar a câmera do celular para esse QR Code, que aí a gente pode se conectar lá e se conhecer mais. Tá? O LinkedIn é uma excelente plataforma para ganhar visibilidade, para ampliar empregabilidade. Então, é importante, né, que a gente esteja conectado e aumente a nossa rede aí de networking. Falando sobre, né, esse design de carreiras do presente e do futuro, em 2019, a gente foi capa da Você SA falando sobre profissionais carreiras múltiplas. Então, mais um reconhecimento aí que acabou acontecendo, né, nessa construção da DTFlex, que fala sobre essa jornada, da gente ter coragem para ir para o novo, para usar as nossas habilidades e ampliar essa atuação nesse mercado de trabalho. E aí eu tenho alguns compromissos aqui com vocês hoje, tá? São 5 compromissos. Então, o primeiro compromisso é que eu vou ensinar como você pode transformar suas melhores habilidades em oportunidades de carreira. Sinalizar em letras garrafais, gente, que uma carreira de sucesso inclui uma vida profissional e uma vida pessoal sustentável, saudável, e que esse olhar flex, que é o que a gente fala aqui na DTFlex, ele é fundamental para a gente estar preparado para essa mudança no mercado de trabalho. Já está começando, já começou pós-pandemia, né? Pandemia, pós-pandemia, e agora a gente está sentindo avanços de novas tecnologias e isso vai impactar muito toda a nossa rotina, as nossas entregas e a forma como a gente vai trabalhar. Meu terceiro compromisso é mostrar para vocês uma estratégia que vai humanizar a trajetória profissional de vocês e vai ampliar a forma como você pode conduzir a sua carreira daqui para frente. Vou compartilhar como você pode vender as suas melhores habilidades, né, para ganhar mais visibilidade, aumentar a sua empregabilidade e te entregar, então, o mapa completo com as ações que você vai poder colocar em prática na próxima segunda-feira, que vai ser agora, 27 de março, tá bom? Então, começo aqui falando sobre as armadilhas, o cuidado que a gente tem que ter com as armadilhas. Lembra que eu falei que a maioria das vezes a gente está errando, tentando acertar. E é a mesma coisa do que acontece aqui com esse ratinho, né? Ele está ali querendo pegar o seu queijo, tentando acertar, mas ele nem sabe, nem imagina que, né, tem a ratoeira por detrás. Mesmo que ele se proteja ali com o capacete, é uma grande armadilha. Então, vou trazer uma armadilha para vocês. São 3 armadilhas que a gente vai trazer aqui para a gente refletir profundamente sobre esses erros e como corrigir essas rotas, tá? Então, a primeira armadilha, a armadilha do MBA colete salva-vidas. Muitas pessoas, quando estão querendo desenvolver a carreira, serem promovidos para cargos mais altos, né, cargos de liderança, acabam se matriculando em cursos de MBA ou mestrados. Elas fazem isso por quê? Porque elas demonstram uma forte vontade de investir no seu desenvolvimento profissional e pessoal e desejam desenvolver habilidades de gestão, de liderança, de negócios, de marketing, ampliar essa visão sobre o mundo dos negócios. Só que, na verdade, isso é uma grande armadilha. E por que eu falo isso? Que a prova disso é que após toda a dedicação de tempo, altos investimentos, porque a gente existem MBAs que ultrapassam, né, mais de 50 mil reais, tem uma longa duração.
Mesmo a gente fazendo esse investimento alto, a gente não garante que vai acontecer a promoção dentro da empresa, dentro da multinacional ou da startup, ou que você ainda vai participar de grupos mais estratégicos. E além disso, dependendo do cargo que você está hoje dentro da empresa, ter um MBA pode até, de alguma forma, piorar a situação, né? Porque você pode se tornar mais qualificado do que a sua função exige. Então, a gente sai muito mais confiante de um MBA, né? Achando que a gente vai realmente ir para os próximos passos. Só que se todo o terreno, né, não tiver preparado, isso realmente pode ser uma grande armadilha para a nossa carreira. Então, trago aqui um Lamborghini, né, que fala, né, que não importa o quão precioso você é, se você não estiver no lugar que te valorize, você não é nada. Então, isso é uma reflexão super importante. E eu tenho, né, a gente tem vários alunos que começaram a fazer MBA sobre assuntos que achavam que seriam importantes para crescer na empresa, esqueceram de ver se aquela certificação estaria trazendo resultados para a sua carreira. Olhou só para a empresa, a carreira dentro da empresa, mas não como você SA, né? Marina SA, Fábio SA, João SA. E já nos primeiros módulos dessas aulas do MBA, já estava desmotivada, porque viu que não era realmente o que imaginava, né? Porque fez uma escolha pela empresa. Mas como já tinha pago uma boa parte do curso, não queria perder o dinheiro e ficou aí meses ou até anos fazendo algo que não tinha satisfação nenhuma em estudar. E ao invés de ser um momento onde você vai capturar mais conhecimento, desenvolver habilidades, isso acaba virando um fardo, porque acaba sendo extremamente cansativo, ainda mais diante das rotinas que a gente tem aí do dia a dia. Então, primeiro lembrete dessa armadilha do MBA Colete Salva-Vida. Lembre que não é o MBA que vai salvar a sua carreira e te fazer ganhar mais ou ser reconhecido, tá? Existem outras estratégias para que você filtre esses aprendizados ao longo do tempo, para que você faça escolhas intencionais, onde você vai plantar e vai colher o resultado que você espera, tá? Segunda armadilha, a armadilha do amor bandido. Essa muita gente cai nessa armadilha. Que são pessoas que são completamente apaixonadas pelo seu trabalho. Aquelas pessoas que vestem a camisa, que amam o time, que amam o gestor, que amam o negócio, né? Transpira aquela realidade e os desafios. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas são extremamente comprometidas, elas têm clareza, né? Que a sua contribuição naquele ambiente potencializa o que você tem de melhor e ainda está conectado com o seu propósito de vida. Então, poxa, eu trabalho no RH, meu propósito de vida é melhorar aqui a vida dos colaboradores. Meu propósito de vida é melhorar a experiência do cliente. E isso é uma armadilha fatal. Por quê? Porque pelo fato desses profissionais amarem os seus trabalhos de forma incondicional, né? Quando a gente acredita que o trabalho é uma família, quem aqui, né, já não trabalhou numa empresa que fala somos a grande família, né? E estamos juntos. E, gente, o mundo dos negócios não é a nossa família, tá? A gente está lá para contribuir, para dar o nosso melhor, para trabalhar com harmonia, entregar o máximo que a gente tem, mas na hora que a gente mais precisar, não é a empresa que vai te salvar, é a sua família de verdade, tá? Então, atento com esse discurso do somos uma família. E aí, então, essas pessoas que fazem, né, um trabalho com amor incondicional, que é família, que tem os mesmos valores, né, já entregou muita coisa relevante aí ao longo dos anos,
mesmo assim podem passar anos sem reconhecimento, sem promoção. Sabe que isso está acontecendo, ou às vezes também ainda nem né, se deu conta, mas afinal eu trabalho por amor, né? Eu tenho um propósito maior, por isso que eu estou aqui. E isso piora, sim, com o tempo, porque a pessoa deixa de trabalhar a sua empregabilidade, ela nunca olha para fora, porque aquele ambiente ela ama, ela está confortável ali, então ela não sabe quanto que ela vale no mercado de trabalho. E se ela não tem esse reconhecimento e as promoções, ela vai passar anos amando, mas vai continuar estagnado na sua carreira. Então, temos diariamente, a gente acompanha trajetórias de profissionais que acreditaram no discurso do trabalho como família, entregou anos muito importantes das suas vidas com dedicação exclusiva, investiram horas e horas fora do expediente, às vezes no final de semana para conseguir inovar. Para mulheres, né, que a gente ouve muito esses relatos, né, que não faltaram um dia sequer na gravidez, mesmo quando precisava de algum cuidado, de algum repouso extra, né, tudo para participar daquele evento com o presidente, daquele evento com o acionista, e no primeiro corte da empresa, pelo fato de já estarem lá há muitos anos e já terem um salário alto, são os primeiros a serem escolhidos para demissão. E apesar de não ter tido aumento de salário, tá, gente? Ao longo dos anos, esse colaborador acabou tendo os aumentos dos dissídios. Então, eles acabam, sim, ficando caros ao longo do tempo. E aí, elas amam o lugar, mas elas podem ser despejadas do seu trabalho amado em poucos minutos, saem com uma sensação de estou sendo injustiçado, fico incrédulo e perco ainda a autoestima. E isso prejudica essas pessoas nos processos seletivos para conseguir se recolocar no trabalho, porque leva dentro de si uma amargura profissional. Então, apaixone-se pela sua carreira, pelo desenvolvimento das suas habilidades, do que você era há 5 anos atrás e o que você é hoje. E atue dentro da empresa onde você está hoje, com um mindset de prestador de serviço naquela empresa. Que da mesma forma que o contrato pode ser rescindido da empresa com você, que você também possa fazer isso. Não seja um dependente financeiro e emocional das empresas. Como eu disse para vocês, o jogo lá dentro não é tão simples e é importante que vocês quebrem essa visão romântica de que tá tudo bem e que é assim que eu vou crescer na carreira. E a gente vem para a armadilha 3, que eu chamo de armadilha da primavera sem fim. Né? Até um nome aí bonito, né? Meio filosófico. E aí, o que eu quero dizer com essa primavera sem fim? É quando muitas pessoas elas estão querendo manter suas carreiras arduamente desenvolvidas, né? Então, onde teve um alto gasto de tempo, de energia, de dinheiro, pagando cursos, MBAs, mestrados, ao longo de todos os anos, porque acreditam que essas carreiras vão ser eternas. E elas fazem isso porque elas são pessoas que acreditam que houve uma dedicação em boa parte de suas vidas, né, sobre aquele tema, sobre aquele segmento, sobre aquela atuação, e que elas devem permanecer lá para sempre e desfrutar de todo o suor e a dedicação ao longo dos anos. E, gente, essa é uma das armadilhas mais doloridas que existem, principalmente com relação às mudanças do mercado de trabalho que está acontecendo e que vai acontecer daqui para frente. A prova disso é que quando essas pessoas, né, que as pessoas da empresa,
podem, né, já olhar para esse profissional, né, que é continuar para sempre, que é manter a primavera sem fim, né, não enxerga a sua carreira como ciclos e que em algum momento esse ciclo pode fechar, pessoas do trabalho podem falar, olha, esse profissional aqui, eu acho que ele não vai agregar mais, eu acho que não está tendo mais tantas contribuições comparados com o início da jornada profissional, né? E aí aquela frase, né? Acredito, acho que o Pedro já deu o que tinha que dar e agora a gente precisa de sangue novo, né? A gente já, em algum momento da carreira de vocês já ouviram isso, né? De vir gente nova, de outros olhares, né? Para mudar ali um processo ou algo na empresa. E isso pode piorar também, porque esse profissional ele está tão apegado nessa carreira que mesmo ele estando preocupado em investir no seu desenvolvimento, investir em cursos e atualizações, isso pode não ser suficiente para mudar a percepção profissional que as pessoas têm dela. Então é como se todo esse esforço a partir de agora, né, a partir desse olhar que as pessoas têm para o profissional, fosse em vão. E trazendo mais exemplos de pessoas que viveram isso, né? Então a gente analisa aí carreiras de profissionais que não acreditaram que as carreiras são feitas por ciclos, né? Assim como as estações, por isso que a gente fala da armadilha da primavera sem fim, que acreditam que fez aquela determinada faculdade vai ter que seguir aquele caminho, que mesmo que aquele trabalho já exija uma rotina muito diferente do que ele deseja ter, né? Às vezes ele está com a família, com os filhos, está em busca de uma maior qualidade de vida e continua ali naquela carreira que fica meses fora de casa, longe das pessoas que você ama, com uma rotina extremamente desgastante, que esse profissional não pode nem pensar em sair, né, em mudar, porque ele não vai conseguir pagar a conta, porque ele pode não conseguir manter a escola dos filhos, honrar os compromissos, e aí você fica nessa, um pouco de um refém, né? Então você deixa a vida passar, sem pensar nas outras possibilidades, que podem ser muito mais satisfatórias, né, conectados com esse seu novo olhar, porque não tem clareza de como suas habilidades poderiam ser usadas em outro segmento, em outras atuações, e se coloca em um ciclo profissional eterno e sem novidades. A gente traz aqui, né, uma reportagem da Época Negócios que fala, né, uma coluna da importância de entender os nossos ciclos profissionais, que a vida é curta demais para a gente fazer sempre as mesmas coisas da mesma forma. E com essa adoção, né, essa velocidade da adoção das tecnologias, as mudanças dos modelos de trabalho, tudo isso reforça essa necessidade da gente ter um olhar diferenciado. Então, tenha consciência de que a sua carreira é feita de ciclos e que eles se fecham para que outros se abrem. E o novo mercado de trabalho vai exigir diferentes atuações, e quanto mais digerida essa ideia tiver para você, maiores serão suas chances de se abrir para o novo e construir carreiras múltiplas. Lembra que a gente está falando aqui de construir rotas, de ter coragem para iniciar, para ganhar mais, sem depender de promoção e sem precisar largar tudo agora, tá? A gente consegue construir uma rota que é humanizada para que você trabalhe isso de forma paralela. Então, vamos efetivamente, né, para os 5 passos que os profissionais de multinacionais e startups estão fazendo para ganhar até 50% mais, usando suas habilidades, né, ou seja, usando as coisas que a gente tem de melhor, sem precisar depender da próxima promoção. E a gente vai conhecer, então, efetivamente, esses 5 passos. Aí, quais são eles? Estamos falando da estratégia de sucesso flex, da operação detetive profissional, do posicionamento diamante,
do montando seu cartório pessoal e da visão 360 graus. Então, peguem, gente, papel e caneta para vocês anotarem todos os insights desse mapa, porque são esses insights que vocês vão poder colocar em prática a partir da próxima segunda-feira, tá? Vão poder aí amadurecer as ideias, pensar no final de semana e a partir de segunda já mudar, né, a mentalidade e os comportamentos para que realmente isso, a sua trajetória de carreira se modifique daqui para frente. Então, vamos começar com o passo 1, a estratégia do sucesso flex. E esse sucesso flex, o que ele é? Existem 4 pilares que baseiam esse tipo de sucesso, tá? Então, primeiro pilar, humanização. Segundo pilar, pratique o inédito. Terceiro pilar, vertentes flex. Quarto pilar, carreira intencional. E trago em primeiro momento essa questão da humanização para vocês, tá? Esse é um pilar extremamente importante, que ele é um olhar geral para a sua vida, para entender seus cenários, seus limites e ver como você lida com a pressão do dia a dia. A gente tem vivido em níveis de estresse altíssimos, com níveis de produtividade altíssimas. A própria pandemia trouxe muito isso, né? Ela diz o fato da gente ter ido para o home office, de ter enxergado o mundo do trabalho de uma maneira diferente, fez com que essas realidades, né, antes da pandemia se descortinassem. Então hoje a gente sabe que se a gente ficar 3 horas para ir para o trabalho no deslocamento, 3 horas para voltar, eu sabia que eu perdia 6 horas. Mas eu não sabia o que eu podia fazer com essas 6 horas no momento, por exemplo, que eu fui trabalhar de home office. Então, por isso que eu falo que esse pilar da humanização, ele é tão fundamental. Então, assim, depois que a gente entende os nossos limites, a gente começa a deixar de se comparar com o outro. Porque é muito natural, né? Falar, ai, nossa, a outra pessoa do meu time tem a mesma rotina que eu e ela aguenta muito mais do que eu, né? Eu tô doente, eu tô resfriado, eu tô exausto, eu não durmo mais, eu tô com meu olho pulando, eu tô com problema de estômago, eu acordo no meio da noite achando que eu vou morrer, com crise de ansiedade, eu sento no sofá de madrugada, tô tão cansado que eu olho para as atividades que eu preciso fazer nos próximos dias, é uma loucura, nas próximas semanas é uma loucura, nos próximos meses é uma loucura. Então vira um ciclo sem fim de falar, meu Deus, onde isso vai parar? Quem vai me resgatar de tudo isso que eu estou vivendo? E aí, a maioria das pessoas estão se sentindo assim, vivendo no limite, porque acredita que esse é o normal, né? E que se as pessoas estão conseguindo fazer, você também consegue. E não enxerga que nós somos seres únicos. Cada um, né, de nós que estamos aqui, a gente tem a nossa história, a gente tem os nossos gatilhos, né? Então, algo que a gente vai vivenciar e vai trazer alguma memória, muitas vezes até negativa, né? Tem os nossos, a gente tem, né? Cada pessoa tem sua história, seus valores, e achar que a gente é igual aos outros vai fazer com que você só ultrapasse os seus limites e pague muito caro com a sua saúde mental e física. Nunca foi tão comum falar sobre burnout, sobre crises de ansiedade no trabalho. E isso é super importante estar em pauta. Eu não sei se vocês conhecem, né, trazendo um exemplo de pessoas que vivenciaram isso, tem uma ex-jornalista da Globo, ela chama Isabela Camargo. Hoje ela a missão dela é levar isso, né, essa questão da saúde mental para as pessoas. E ela conta na experiência dela que ela estava ao vivo, ela era a moça do tempo em um dos grandes jornais ali da Globo,
e que ao vivo o cérebro dela simplesmente parou de funcionar, né? Bugou, e ela não sabia dizer a capital do estado que ela nasceu. Né? Então, assim, parou ali ao vivo e ela conta toda a história dela. Né? Então, assim, ela já tinha sido diagnosticada como burnout, mas ainda não tinha parado realmente para tratar isso. Né? Então, às vezes a gente já viu ali que o nosso limite já ultrapassou, mas a gente não para ver. A gente, quando a gasolina do nosso carro, né, já está no final, né, já está ali com a luzinha do limite, a gente para abastecer no posto. Mas quando a gente fala da gente mesmo e da nossa humanização, a gente sempre acha que a gente é mais. E nós somos seres humanos, não somos robôs. A gente precisa de pausas, precisa cuidar mais do que é o nosso corpo, a nossa mente. Então, quando a gente fala dessa carreira humanizada, é para você que preza por qualidade de vida, por estabelecer um equilíbrio sustentável entre a vida pessoal e profissional. E aqui, gente, quando a gente fala de equilíbrio, não é, a gente não vai né, diante do desenho da própria sociedade, a gente não vai conseguir ter algo certinho todos os dias, né? Vai ter um dia que é muito mais um balanceamento, né? Do que, então um dia determinada área tá mais tá exigindo mais, a outra menos, mas no outro dia eu olho e vou fazendo esse balanceamento. Por quê? Por que a gente preza, né, essa qualidade de vida? Porque a gente gosta e precisa ter momentos durante a semana para a gente parar, para a gente respirar, para a gente dormir um pouco mais, para a gente pensar sobre outros assuntos com calma, para a gente se divertir, né, com a nossa família, com os nossos amigos. Por isso que a gente tem falado muito da importância das pausas do final de semana, durante o dia, de respirar, de pensar em coisas diferentes. E aqui na DTFlex a gente tem uma hashtag, que é a nossa hashtag oficial, que é Pratique o Inédito, que é você se expor ao novo para ganhar novas habilidades. E esse Pratique o Inédito, ele acontece para tudo, ele funciona para tudo, né? Para a nossa carreira, para a gente topar um novo projeto que vai trazer uma habilidade que vai ampliar sua empregabilidade, por exemplo, você vai ficar muito mais visível dentro da empresa. Pratique o inédito para fazer um passeio diferente com a sua família, para ir num restaurante e pedir um prato novo. Então, isso é um olhar do inédito para gerar um movimento para a nossa vida flex. Então, o segundo pilar desse sucesso flex é isso: é a gente se expor ao novo para ganhar novas habilidades, é estar aberto às experiências diferentes, ampliar a zona de conforto por meio de novas experiências e novos aprendizados. O terceiro pilar são as vertentes flex, né? Então, lembrar que a sua vida não é a sua atividade profissional e que não adianta, né, chegar, né, na lua lá com a sua carreira, né, lá longe com a sua carreira, se todas as outras suas vertentes estiverem mortas, né, lá na terra seca e rachada. Então, a ideia é a gente sempre andar com áreas que são importantes para a gente na mesma velocidade, né? Uma hora posso até acelerar um pouquinho mais mas as outras estão vindo também, porque aí eu consigo crescer de uma maneira sustentável. E, por fim, o quarto pilar, que é da carreira intencional, que é quando a gente sai do piloto automático e para de fazer o que todo mundo está fazendo. Então, eu evito fazer escolhas aleatórias que não vão trazer o resultado que precisa. Então, a armadilha do MBA é uma delas. Todo mundo, em algum momento, fala: preciso ir para um MBA. Mas será que realmente eu vou colher os resultados que eu estou esperando? Então,
não fiquem nesse sentimento, acho que agora eu preciso de um curso de metodologias ágeis, agora eu acho que eu preciso de uma certificação do Google. Essas escolhas aleatórias vão fazer com que você perca a sua energia, porque o que realmente você precisa é de uma trilha para construir aprendizados, para que você realmente tenha uma carreira intencional, que esteja conectado com os seus valores e as suas habilidades. E eu trago aqui alguns recortes, né, de temas que estão saindo aí na mídia, né? Então, falando que a falta de reconhecimento faz com que profissionais experientes se demitam. Os 3 sinais do momento que você deve renunciar a um cargo de liderança. A gente tem visto muito isso. Né? Do mesmo jeito que a gente fala da nossa carreira humanizada, a gente precisa de lideranças humanizadas. Não é ser humano só para cuidar do time, é ser humano para cuidar de você, para ter consciência de falar, olha, isso aqui está além, eu não vou ultrapassar todos os meus limites, ficar doente, ter um ataque cardíaco pela empresa e pelo time, tá? Então é importante a gente falar sobre isso. A gente teve, uns meses atrás, a gente teve exemplos de grandes lideranças falando, para mim já deu, tá? Então a gente precisa falar sobre isso. Essa humanização é fundamental. Outro, inteligência artificial deverá aumentar a inteligência humana e não substituí-la. Né? A gente está falando aí de grandes avanços da tecnologia, Chat GPT chegando, versão 3, versão 4, recentemente lançadas. Isso muda dinâmicas de algumas profissões. Mudar de carreira é o novo normal, né? Essa fluidez nas relações de trabalho, né? Vai exigir novas formas de aprender para ter sucesso na economia digital. Trazendo aqui questionamentos, se a gente deve ser feliz, se sentir feliz no trabalho, né? Se sentir valorizado, olhar para aquilo e falar, isso faz sentido para mim, me traz satisfação, isso é extremamente importante. Outras dizendo, né, como a carreira em nuvem está mudando o papel do RH, né? Então, profissionais que estão cada vez mais buscando experiências significativas ao invés de uma trajetória ali linear, né, do que a gente está acostumado, do padrão. E aí as empresas também estão se adaptando, né? Tem gente que já está fazendo esse movimento. E o 4-Day Week, né, que é o estudo que está, né, cada vez mais empresas e países têm testado, que é uma semana de trabalho com 4 dias. E com resultados incríveis, né, melhorando aí até receita da empresa e saúde do funcionário. E aí, quando a gente fala desse impacto das tecnologias nos negócios, né, por conta dessa velocidade da adoção de ferramentas, a grande questão não é que está chegando um monte de ferramenta nova, né? Isso também acontece. Mas a gente tinha, por exemplo, ferramentas para trabalho remoto há bastante tempo, mas o que fez o trabalho remoto, né, o home office, realmente explodir foi essa velocidade na adoção dessas ferramentas. E no momento que essa inteligência artificial, essa automação entra, ela né, está criando um cenário com mais de 85 milhões de empregos que estão sujeitos a sumir do mercado até 2025. Então, a gente está falando aí, gente, nos próximos 25 anos. Esses são dados do Fórum Econômico Mundial, que ele diz, né, que 50% da força de trabalho mundial precisará da requalificação de habilidades, né? Então, aprender outras habilidades para continuar nesse mercado, né? Continuar desejável no mercado, né? Trabalhar na empregabilidade, a gente trabalhar o ser desejável no mercado, que é um processo conhecido como reskilling, e ele traz que as carreiras, né? Lembra dos 85 milhões de empregos que vão mudar aí nos próximos anos.
Mesmo as carreiras estáveis, nesses próximos anos, as pessoas também não podem se acomodar. Isso porque 40% das habilidades requeridas para ocupar essas funções, elas vão mudar e vai exigir essa atualização dessa habilidade, que é o que a gente chama de upgrade das habilidades, que é o upskilling. Então, diante dessas realidades que a gente está vivendo, é por isso que essa estratégia do sucesso flex ela é tão importante, porque a gente precisa entender os nossos limites, colocar foco não apenas na nossa carreira profissional, mas sim ter esse olhar flex, né, do profissional e pessoal, ter uma carreira intencional, então assim, saber o que você está plantando e saber o que você vai colher, né? E não ficar, vou plantar tudo lá para aquela empresa e no final não tenho controle nenhum. Se eu vou estar na próxima promoção, se eu vou entrar no squad que eu gostaria de entrar, no grupo de trabalho que vai me dar visibilidade, a gente não tem controle de tudo. E que a gente esteja aberto para novas rotas profissionais. Que a gente não fique preso na primavera sem fim, porque o próprio Fórum Mundial está dizendo que vai precisar que esses profissionais tenham essa flexibilidade e essa adaptação para esse novo momento. Então, no momento que eu aplico essa estratégia do sucesso flex, eu saio do passivo e vou para o ativo, tá? E vamos para o passo 2, que é a operação detetive profissional. E o que é isso? É você, a partir de agora, lembra que a gente falou, né, sobre desromantizar o nosso trabalho? É a partir de agora a gente entrar na segunda-feira com esse olhar de detetive profissional. Tá? Talvez aqui eu estou trazendo vários questionamentos, talvez você não consiga ter as informações formais e oficiais, né? Porque isso pode estar fechado dentro dos RHs, mas você consegue ir entendendo e fazendo essa leitura do cenário. Então, qual a reputação da empresa? Né? Quantas promoções estão acontecendo durante o ano? Quantas demissões aconteceram, né? A gente acompanhou aí os layoffs, né, das big techs nesses últimos meses, né? Muito falado aí na mídia. Quantos pedidos de demissão existem dentro dessa empresa, né? Tem um turnover alto, né? Pessoas que entram, falam, meu Deus, esse lugar furado, eu vou embora. Tem política de mérito? Seu time tem reconhecimento frequente? Há quantos anos você tenta ser promovido e não conseguiu? Seus pares estão motivados ou estão estagnados, né? O seu time. Os discursos bonitos que falam lá nos workshops, nos seminários, nos boards da liderança, eles são aplicados de verdade? O que fala institucionalmente aquela marca é de verdade lá, né, dentro? Porque às vezes a gente tem uma empresa que é muito boa, mas as realidades dos departamentos é como se estivesse em outra empresa. Então é muito importante a gente olhar isso. E qual é a sua relação com o seu chefe? Ele confia em você? Você confia nele? Ele acredita no seu talento? Isso é um olhar extremamente importante. Tá? Tem vários alunos que chegam aqui com problemas com liderança, que não existem essa confiança, e pode ter certeza que quando a gente não tem times com confiança, a gente não vai conseguir crescer do jeito que a gente imagina. Mesmo a gente fazendo MBA, mesmo a gente tendo visibilidade, fazendo tudo lá para ser sênior antes de ser, tá? Então, esse olhar de detetive profissional, ele vai te ajudar a enxergar a realidade e parar de romantizar, de achar que é a empresa do sonho, né? E quebrar essa relação de amor incondicional entre você e a empresa e realmente vai olhar, não, aqui é um lugar que preza colaboração, que preza crescimento e faz sentido eu estar aqui. Ou não,
isso aqui é só de fachada, não é o lugar que eu quero estar. Olha que olhar protagonista, gente. É outro mindset. Então, assim, vai falar, não quero estar aqui, eu vou em busca de outras oportunidades. Né? Então, não se dedique em locais tóxicos que falam que vão fazer e não faz, que fica contando historinha. E outra coisa também, cuidado com empresas, né, que às vezes são as melhores para trabalhar, porque tem empresas que têm esses certificados, né, e pessoas que trabalham lá dentro e que não é tão great assim, tá? É super importante a gente ter esse olhar, porque muda o nosso posicionamento quando a gente começa a olhar com dados e fatos e não só com sentimento, tá? Saindo daquela armadilha do amor bandido, tá? Passo 3, posicionamento diamante. Que é isso? Então, a partir de segunda-feira, você vai começar a perceber se a sua comunicação é assertiva, se realmente as pessoas te entendem, se você tem lugar de fala, ou se existem falhas nas conversas, nos alinhamentos. Comece, depois o negócio muda, comece a prestar atenção, reconheça isso. Segundo ponto com relação ao posicionamento diamante. Quando você se posiciona, o seu tom de fala agrega ou gera desconforto? Você fala num tom muito baixo, muito fechado, ou fala de uma forma agressiva? Como é o seu tom de fala? Tudo isso muda a forma como as pessoas te veem e muda o seu posicionamento e as chances de crescimento. Terceiro, o que você tem feito com os feedbacks que você recebe? Você tem recebido feedbacks positivos? Feedbacks de alertas para melhorar? Como é que está isso, né? Você tem ouvido pessoas que são confiáveis? Ou você está dando abertura para pessoas que você não confia e que podem estar falando bobeira para você e só tirando a sua autoestima? Atenção também com feedbacks. Tá? Não é para pedir feedback para todo mundo. Sejam intencionais com o feedback. Escolham pessoas que te inspiram, que sabem dar um bom feedback, que mesmo que eles identifiquem algo que vocês precisem melhorar, que eles vão saber fazer isso. E aí, no momento que você receber esse feedback, esse alerta para melhorar, isso vai te impulsionar a melhorar e não vai achar, não vai tirar as suas forças e vai falar, meu Deus, tudo errado, eu não sou bom, eu não, nem sei, sabe? Começa meio síndrome do impostor. E estar atento ao seu comportamento em todo o ambiente, né? Então, não achar que ele tá tudo lindo, que você domina tudo, enquanto o cenário pode ser completamente diferente e pode estar sendo desfavorável para você. Então, faça essa leitura, faça a leitura dos cenários, tenha essa sensibilidade para entender essa questão dessa comunicação, tá? E essa lapidação, por isso que eu falo, né, do posicionamento diamante, é a lapidação dessa fala, dessa escrita, do comportamento, é que pode mudar a forma como as pessoas e os líderes te enxergam dentro da empresa. Um posicionamento correto te abre portas. E aí lembrar, né, daquela que já foi muito título de reportagem, né? Contratado pelo currículo, demitido pelo comportamento. Contratado porque tinha habilidades técnicas extremamente desenvolvidas, mas gaps muito grandes com relação aos comportamentos, soft skills, tudo isso que é relacionado a essas habilidades essencialmente humanas e de relacionamento, né? E aí a gente vê também outras frases: contrate caráter e treine habilidades. A gente consegue treinar qualquer habilidade técnica se a pessoa estiver disposta a aprender.
Agora, entender seu comportamento, a forma como você fala, como você se posiciona, tudo isso é um pacote de habilidades comportamentais que você precisa ir lapidando ao longo da sua carreira. Vamos para o passo 4, montando seu cartório pessoal. Cartório, gente, cartório, igual a gente vai lá, reconhece firma, né, com um carimbinho, fala, isso aqui é meu, registrou, é o que eu tenho, né, está sobre minha posse. E o que é isso, né? Só é seu o que você reconhece e registra, igual lá no cartório. Então, qual é a prática que você vai fazer daqui para frente dentro desse nosso mapa? Resgatar suas experiências, tudo que você fez, as empresas onde você trabalhou, né? O que foi bom, o que gerou aprendizado, o que foi ruim e você precisou superar. Reconhecer o que você realmente precisa para avançar com estratégia. Às vezes a gente olha para a nossa carreira e fala, meu Deus do céu, nem era tudo isso que eu imaginava, eu preciso melhorar para eu conseguir ir para frente. E é muito, né, da vida como ela é da carreira como ela é. E se você criou uma linha do tempo profissional que foi muito satisfatória, parabéns. Resultado da sua dedicação e a partir de agora que você continue nessa trilha. Agora, se você olhar para trás e falar, não é, Marina, não é o que eu quero para mim, ótimo também, que agora você tem consciência do que você não quer para você, do que você precisa superar e qual é o caminho que você vai trilhar daqui para frente para que isso seja totalmente diferente, tá? Passo 5, para a gente olhar, então, essa visão 360 graus. Quando a gente olha, né, como eu falei lá para vocês, a gente está aqui num mundo cheio de oportunidades de aprendizado, uma quantidade gigantesca de informações chegando em todos os momentos, redes sociais, em tudo, pessoas e temas e causas. E quando a gente de alguma forma, né, começa a escolher dessa forma aleatória, né, fazer escolhas aleatórias, a gente acha que a gente está sabendo. Lembra lá das armadilhas. E na hora que a gente vai pôr isso em prática, o nosso trabalho fica confuso, né? A nossa trilha está confusa. Vou fazer isso, mas, poxa, comecei MBA, mas não era o que eu queria, agora eu tenho que continuar MBA porque eu já paguei, mas agora eu já mudei de área, já fiz minha transição de carreira, mas eu estou lá ainda no curso. Então, assim, fica extremamente confuso, além da gente pagar com a nossa saúde, né? E aí, quando a gente fala de um processo, né, de design, como a gente está aqui, né, falando hoje sobre a carreira de sucesso flex, é quando a gente tem a oportunidade de pesquisar, de testar, de experimentar, para a gente saber exatamente o que a gente vai fazer. Então, trago nesse 5º passo aqui da nossa estratégia, né, de como ganhar mais e sem precisar depender da próxima promoção, sobre a importância de se ter um mentor, né, sobre a importância de ter um direcionamento cirúrgico, personalizado para você, que vai te tirar do aleatório. E que te conecta também, né, com pessoas que estão com o mesmo desejo de crescer, que querem compartilhar, e tudo isso só vai acelerar os seus resultados. Então, assim, como a gente disse lá nos pilares do Sucesso Flex, a gente não é possível hoje, no mundo que a gente está vivendo, dissociar a carreira da vida pessoal. E aí, somente, né, um olhar flex vai te fazer avançar em outras frentes que são importantes, e não só a sua carreira e seu desenvolvimento intelectual. Então, você não deixa nada para trás. Você realmente alcança essa visão 360 graus. E aí, vou dizer para vocês, você vai conseguir fazer sozinho essa jornada de mudança? Pode conseguir, né? Mas vai demorar.
muito mais, porque quando a gente tem a ajuda, né, de um profissional, a colheita é centenas de vezes mais rápido. Então, eu trago um exemplo aqui, né, de um dos alunos da DT Flex. O profissional estava 10 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa e se sentia estagnado e nunca pensou em olhar para fora. Participou do processo, aplicou a metodologia do design tático e em 3 meses conseguiu um emprego novo, mudou de empresa e teve um cargo maior, um cargo de coordenação, ganhando 30% mais. Gente, são 10 anos tentando fazer sozinho, 10 anos com angústia de querer mudar, mas não saber o que fazer. E a hora que você coloca os seus esforços, você transforma radicalmente a sua vida em 3 meses. Isso é realmente transformador. E eu digo para vocês, eu também já patinei muitos anos. Quando eu terminei a minha graduação, até o momento de eu realmente definir o que eu queria fazer, né, de MBA, de mestrado e tal, eu fiquei mais de 6 anos de um lado para o outro pensando o que eu ia fazer. Porque eu não tive, naquela época eu não tinha nem imaginava que podia ter alguém que poderia me ajudar, me direcionar. Eu até ouvi os líderes que eu gostava e tal, mas cada um me mandava para um canto. E aí, isso fez com que eu deixasse, né, o tempo passar. E no momento que eu comecei a ver que não, a carreira é minha, eu quero criar um caminho que é intencional para mim, as coisas começaram a mudar. Então, é possível acelerar, sim, essa rota. E aí, recapitulando, né, o mapa prático que a gente montou aqui para vocês hoje. Então, primeiro passo, estratégia de sucesso flex. Lembrar dos 4 pilares: humanização, cuidado com os limites e com tudo que você está fazendo, cuide da sua saúde mental e física, descanse, durma, se alimente, tenha tempo para respirar, para pensar. Segundo, pratique o inédito, esteja aberto ao novo para ganhar novas habilidades. Olhe a sua vida como vertente flex. Então, não é só a sua carreira, são todas as outras áreas. É o seu relacionamento, é o relacionamento com os seus filhos, são seus amigos, é a sua espiritualidade, é o cuidado com as suas finanças, é a contribuição que você quer fazer aí no seu bairro, num trabalho voluntário. E, por fim, carreira intencional. Então, 4 pilares do sucesso flex. Em seguida, operação detetive profissional. Escaneie o ambiente onde você está inserido e desromantize seu trabalho. Veja se ali vai dar certo, se lá tem chance de você crescer. Se não tiver, comece a correção da rota. Segunda-feira mesmo. Posicionamento diamante, então faça os ajustes necessários no seu comportamento, fala, escrita, para ganhar o seu espaço, né? E potencializar aí seus talentos. Monte o seu cartório pessoal, então garanta que a sua história esteja centralizada e sobre a sua direção, registrada no seu nome, como os cartórios. E, por fim, visão 360 graus. Encurte o seu caminho, tendo um mentor e um direcionamento flex, porque isso vai fazer muita diferença. E aí eu vou trazer um exemplo da Bruna, que foi uma das nossas alunas, que ela começou a empreender na pandemia, né? Muita gente começou a empreender na pandemia, né? Então, ela não podia, de alguma forma, atuar, né, nos modelos que a gente estava acostumado. Era uma profissional já que tinha graduação, mestrado, doutorado, já tinha trabalhado no setor público e privado e agora estava se desafiando no mundo do empreendedorismo. Ela sabia que ela tinha se esforçado muito para chegar onde ela chegou, mas o fato dela ter essas experiências diversas, com esse olhar generalista, a tornavam uma profissional diferente das cientistas padrão, né? Como eu disse para vocês, era uma profissional que teve aí mestrado e doutorado e uma vida acadêmica. E isso
quando ela ia para as entrevistas, ela não se sentia tão confiante para contar a história dela, porque ela tinha feito tanta coisa diferente que chegava na hora ela se perdia para contar. Até que um determinado dia ela decidiu que ela ia mudar. E ela veio, né, aqui para a DT Flex, ela aplicou a estratégia da carreira de sucesso Flex, acendeu as habilidades, né? Ela já sabia que ela tinha habilidades, mas ela acendeu mesmo. O acendeu aqui é de luz, né? Jogou luz em algo que ela tinha que ela não estava contabilizando. Começou a se sentir mais confiante, mudou seu comportamento, né, em relação ao trabalho, perante as pessoas, os amigos, e começou a olhar para fora. E aí começou a ver o mercado com um novo olhar, com essa habilidade que ela tinha mais generalista, para ela visualizar as oportunidades existentes que valorizavam o que ela tinha. Então, olha que legal, quando a gente, ao invés da gente ter várias ideias ou várias experiências que a gente acha que é diverso demais e que está tirando a nossa confiança, é o contrário, é a gente se empoderar disso, entender o quanto esse pacote de habilidades realmente faz diferença e falar, isso é o que me faz singular, é o que me faz diferente das outras pessoas. E isso é o meu poder. E aí você vai para a entrevista com um novo movimento. E aqui eu trago um relato da Bruna, depois que ela mudou esse posicionamento dela, né? Então ela fala aqui, né, que ela chegou para dar o feedback, que na semana que vem, né, quando ela mandou essa mensagem, já começa na empresa X, que vai ser um desafio para ela, que ela vai ficar em outra cidade, né? Ela vai ter que ficar com o carro, passar as responsabilidades para o marido, mas que ela acredita que vai ser bom para todo mundo, né? Ela tem filho pequeno, coração apertado ali de não acompanhar tudo o tempo inteiro, né? De levar o filho na natação, disso, daquilo, mas que o contrato era de 1 ano e que ia ser um bom teste para a família. Olha que legal, né? Você olhar, você pode, é tudo a questão de olhar, né? Poxa, não, eu trabalho de 1 ano, que ruim, tá? O outro não, 1 ano é legal, eu vou testar, vai ser bom para minha família. E aí, conversando, ela fala aqui, né? Conversando com o pessoal da empresa, falaram que gostaram de mim por ter um currículo mais amplo e por ter firmeza nas respostas, mesmo não sendo uma vaga na maior área de atuação que ela tinha. Olha isso, gente, que virada de chave. E acredito que essa firmeza veio muito de você e de todo o empoderamento da minha história que você me ajudou a ter. Na época, né, ela fez a Jornada do Tempo, que hoje tem outro nome, que é o Design Tático Gold. E aí ela fala, né, que fazer também o Estúdio LinkedIn, que é outra solução que a gente tem aqui na DT Flex, foi maravilhoso, que ela fez muitas das mudanças sugeridas, não terminou ainda e já está colhendo bons resultados, com gente olhando o perfil e tendo contatos para outras vagas de emprego. Então, assim, são mudanças reais, né, quando a gente realmente aplica essas estratégias. E eu quero contar aqui para vocês por que eu me interessei sobre esse assunto, né? Falar, Marina, por que hoje você ensina pessoas a construírem outras carreiras e outras profissões, né? A serem profissionais, carreiras múltiplas e usarem seus melhores talentos e habilidades? Porque eu já tive, né, uma grande ruptura que marcou a minha carreira profissional. E eu falo que a minha jornada Flex, ela começou ali, né? Já tinha muitos indícios e comportamentos que eu tinha antes dessa quebra, né? Dessa demissão em massa que eu vivenciei, que após 11 anos, né, na mesma empresa, o segmento foi descontinuado, né? E existiu aí uma demissão em massa de mais de 300 pessoas. E eu tinha acabado de fazer uma transição de carreira. Eu estava só há 8 meses nessa área nova e eu não tinha formação para essa área que eu tinha feito ainda. Não tinha um curso, não tinha nada. E aí foi nesse momento que eu falei, eu acredito no que eu sou capaz de entregar. Eu acredito no meu pacote de habilidades e no meu posicionamento. E mesmo eu tendo 8 meses de experiência, eu tinha ido para a área comercial, mesmo tendo 8 meses de experiência na área comercial,
Eu sei, nessa época eu tinha 13 anos de experiência como um todo, eu sei quais são as habilidades que eu adquiri ao longo dos 13 anos e eu vou encapsular isso de uma forma que mostre para a área comercial que eu sou capaz de contribuir na próxima empresa onde eu vou trabalhar. E aí, gente, esse meu posicionamento, essa minha coragem de falar, eu não vou voltar para a minha zona de conforto, não vou voltar para os 13 anos onde eu estava acostumada. Foi o momento de falar, não, a partir de agora é essa área que eu gosto, a partir de agora eu vou trabalhar a minha empregabilidade, a minha jornada se transformou. Então, eu fiz essa transição de carreira para essa área comercial. Depois, eu fiz uma transição de segmento, né? Que eu saí do agronegócio, muitos anos no agronegócio, fui para a distribuição de energia elétrica. Eu já tinha um desejo de empreender. E depois que eu fui demitida, isso ficou muito claro para mim, porque eu queria sentir que eu tinha mais controle da minha vida, né? E eu amava o lugar onde eu trabalhava, né? Eu era muito ali do amor bandido também. Eu achava que eu ia aposentar lá e de repente, um dia eu trabalhei até 7h30 da noite. A gente tinha acabado de voltar de um evento enorme, super legal, que a gente tinha tido uma relevância enorme. No dia seguinte de manhã, acabou tudo. Eu saí de lá com uma caixinha, uma florzinha, ou meu folha do ponto e só. E eu falei, como assim, né? Como é capaz de tudo acabar da noite para o dia? E aí, nessa fase até de me recolocar, eu aprendi muitas coisas, muitas estratégias, fez com que eu fundasse a DTFlex, uma forma de compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas. E desde que eu fundei a DTFlex, fui reconhecida, né, como profissional carreira múltipla, como mostrei para vocês lá na revista Você S.A. Fui promovida 2 vezes como executiva depois que eu comecei a empreender. Então, olha como muda o nosso mindset, o nosso posicionamento, a forma como a gente trabalha. Tive a experiência de trabalhar em 5 estados diferentes, então vivenciar culturas diferentes. Isso ampliou muito, né, o meu olhar de mundo. Me tornei palestrante, escritora, mentora de liderança feminina. Hoje eu sou facilitadora de um projeto internacional do Google, que me dá muito orgulho fazer parte, né, desses facilitadores aí nesse movimento global. E hoje, dentro da DTFlex, eu tenho alunos em todos os estados do Brasil e brasileiros que moram fora, né? Tem alunos aí de Dublin, na Austrália, nos Estados Unidos. E aí eu falo, nossa, Marina, que legal, quantos resultados incríveis, né, na sua carreira. E a minha vida flex, né? Se eu tô falando aqui para vocês que um dos pilares do sucesso flex são as vertentes flex, eu também tive esse cuidado. Então, ao longo desse mesmo período que eu fiz, né, essa mudança da minha jornada, eu também fiz grandes mudanças na minha vida pessoal, né? Então, eu morei em estados diferentes. Nos 2 últimos cidades que eu morei, eu moro em cidades com praia, então eu tenho uma qualidade de vida totalmente diferente do que eu tinha antes. Eu comecei um relacionamento, me casei. Hoje eu tô sempre com a minha família, com os meus sobrinhos, com os amigos, né? No trecho São Paulo-Bahia, que é onde, né, as nossas famílias estão. E eu saí do corporativo e hoje a DTFlex é o meu foco e é a minha fonte de renda. Então, assim, quando eu comecei lá atrás, eu nem imaginava que tudo isso pudesse acontecer, mas foi uma decisão. Eu tinha noção de onde eu queria chegar, lógico, né? A gente tem um ponto A e sabe com um ponto B, mas são os micropassos que a gente vai fazendo, que é onde o caminho vai aparecendo e a gente vai fazendo escolhas. E exatamente isso que eu vivi, que é o que eu ensino para esses profissionais que estão ganhando até 50% mais, é o que a gente compartilha dentro do programa do Design Tático. E aí, trazendo, né, estando com vocês aqui hoje, eu tenho um convite para que vocês se inscrevam para participar de uma sessão estratégica online, gratuita, de 30 minutos comigo, para que você que está aqui e ouviu todo, né, todo esse momento, esse mapa aí de posicionamento, para que a gente possa te ouvir, entender o seu momento de carreira e ver como é que a gente vai te ajudar. E aí você pode, né, de alguma forma, estar pensando, Marina do céu,
eu estou fazendo tanta coisa já, como é que eu vou arrumar tempo para entrar num programa desse? E aí eu falo para você, se você não parar para desenhar uma rota personalizada, você vai continuar a fazer 1000 coisas sem ter o resultado que você deseja. Então, assim, às vezes é um reajuste aí na rotina para que você consiga realmente entender qual é a solução personalizada para você. Então, a gente vai conversar, vai sentar junto, ao vivo, e eu vou entender o que está acontecendo com você. Você vai contar o que está acontecendo na empresa onde você trabalha, suas experiências, para que a gente consiga ver a melhor solução para o seu momento de carreira e de vida, tá? E só um segundinho que deu isso. Então, o convite para a reunião estratégica, ele está na bio do Instagram, tá? Lá no link do Linktree. É só você clicar, vai abrir essa outra telinha, agende a sessão estratégica gratuita. E assim, quanto mais, gente, você deixar o tempo passar, mais tarde você vai começar a construir essa carreira de sucesso flex, que pode estar aí dentro do seu coração, que você pode pensar em uma atuação e seu olho brilhar e você tá, ao invés de você se aproximar dele, você pode estar se distanciando por deixar o tempo passar. Então a gente liberou horários, né, a partir de segunda-feira, dentro desse link que eu mostrei para vocês. Então, tem horários logo pela manhã, horários no almoço, durante a tarde, final da tarde, para que vocês possam tá ali presente e a gente possa conversar ao vivo, tá? Então, a gente fala de uma metodologia que vai te direcionar realmente a ganhar dinheiro com as suas habilidades, te trazer mais satisfação e liberdade de atuação. Às vezes a gente está eu tenho alunos que o trabalho é remoto, chega lá na hora, não é remoto, é híbrido, volta a ficar no trânsito. Então, assim, hoje a gente tem possibilidades, né? Tem modelos de trabalho que facilitam a nossa vida. E isso traz essa liberdade de atuação. Então, garantam, né, seu registro na sessão estratégica gratuita. Eu vou adorar ver todos vocês. Os horários já estão lá, como eu disse para vocês, tem horários estratégicos dentro da semana para adequar a rotina de vocês, né? Então, de manhã, na hora do almoço, de tarde, final da tarde. E para a gente fechar, né? A mudança, eu adoro essa frase do Obama, que ele fala, né? A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Então, aqui estão as minhas redes sociais. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e abro aqui um espaço, se vocês quiserem falar, né, os insights, eu acho que vai ser muito legal, tá bom? A gente aproveitar aqui esse momento. Maravilhoso, só trazendo aqui. Eu já fui reconhecida dentro do meu trabalho várias vezes por ser uma pessoa focada na carreira, né? De pessoas virem me procurar porque eu tenho essa forma de olhar para minha carreira e tal, e percebi que tem tanta coisa para fazer que ainda estou um caminho longe, assim, para eu realmente ter um controle ativo, assim, né? Uma posição mais minha do que eu quero e menos aleatória e menos, assim, acho que até um pouco na sorte, sabe? Acho que um pouco menos na sorte, assim. Então, mesmo eu sendo uma pessoa que outras pessoas já trouxeram essa visão de que eu tenho esse foco de carreira, de desenvolvimento e tal, nossa, abriu, assim, pum. Amei de verdade. Que bom, Carlinha. Fico muito feliz. Obrigada mesmo. É isso, porque a gente pode olhar para e falar, foi um golpe de sorte, né? Acho que isso que você trouxe é muito verdadeiro. E aí, quando a gente fala que é sorte, também não dá o mesmo
valor de tudo que você fez, né? Né, assim, de alguma forma, tipo, ganhei na Mega Sena. Mas o que eu fiz? Eu fui lá e comprei Não um foi tão número, simples assim, né? mas Não é assim, sim, né? O quanto que a gente dedicou da nossa vida, né? Em projetos e muda de um lugar para o outro e vai, né? Chefes de diferentes lideranças, idiomas, tem tanta coisa. E não é golpe de sorte, né? É você realmente construindo a sua trilha. Não, mas muito legal, eu adorei, de verdade. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Obrigada por você ter vindo. Fábio, quer comentar alguma coisa? Sou uma pessoa de muita sorte, né? Com a Carla. Você vai mudando de cidade, de profissão, né? A maior parte das vezes não por minha escolha, né? Até porque caí em algumas dessas armadilhas, para não dizer todas, né? Vamos ser modestos assim. Acho que, de alguma forma, você sempre se envolve num grupo de trabalho que não é o que você gostaria, faz uma especialização que é o melhor para a empresa e não para você, se dedica, né, de manhã, final de semana, noite, férias, até você trabalha em algumas delas para poder entregar algumas coisas, e aí quando você acorda no dia seguinte, nossa, você não consegue, né, aquela promoção, o seu salário ele vai aumentando, aí você chega às vezes a ganhar mais que o seu gestor. Aí ele fala, cara, não tem mais espaço para você aqui. Nossa, é duro, né? Assim, podia ser pior, né? Assim, porque você poderia estar num momento fragilizado, como você falou, e aí põe tudo a perder mesmo, né? Mas aí, nesse caso, eu acho que tive a sorte, né, de estar preparado, porque apesar de tudo, eu percebia esses sinais, né? E aí, no dia que esse momento chegou, não era mais uma novidade para mim, né? Às vezes eu já saía de casa e falava assim com a minha esposa, então hoje eu vou lá para ser demitido. Mas como Verdade. assim? Não, Você tinha cara, essa percepção. eu tô aqui trabalhando em casa, o cara me chama para ir lá, ninguém vai lá, eu vou lá, já vou até levar o computador, porque nem pediu para levar, mas eu vou ser legal com ele, para não precisar me ver duas vezes, né? Aí você vai, e aí o que você tem que fazer na situação? Cara, agradecer mesmo e seguir para frente. Né? E essas experiências, elas te levam a outros locais, né? A outras jornadas. Então, graças a essas experiências todas, eu conheci você, né? Numa dessas etapas Sim, profissionais. A gente verdade. trabalhou junto numa empresa. Isso. E aí e ver, né, essa forma de olhar que você já desenvolvia, né, carreiras múltiplas e tinha muito sucesso, né, no ambiente corporativo, inclusive por conta das suas atividades, né, extracurriculares ali que você já Exato. desempenhava. Mas, cara, eu acho que faz todo sentido, né, você investir um pouquinho mais. A gente teve uma conversa um pouco tempo atrás, né, em um desses projetos que você mencionou que você atua como liderança, né, de forma voluntária, né? E Isso. aí, a gente, pô, tava mudando de trajetória naquela época, né? E aí todos aqueles seus conselhos, as conversas, né, de aproveitar os potenciais foram muito legais. Eu já tive, né, já obtive reconhecimentos nessa nova jornada, né? Já tive alguns méritos e promoções, coisas que eu já tinha, nem lembrava mais, né? Fazia tipo, mais de 10 anos que, pô, você vai ser o escolhido, né, entre todas as pessoas dessa liderança para receber o mérito, né? Você, pô, legal. Você, parece pouca coisa, mas na verdade na trajetória profissional é uma afirmação de que você está fazendo as coisas corretas, né? De que você está se empenhando e que está sendo reconhecido, né? Mas como você falou, é importante sempre ficar alerta aos sinais, né? Porque nada dura para sempre, as coisas mudam, as lideranças mudam, a empresa muda, né? Você tem que se preparar e estar sempre pegando esses feedbacks, né? Cara, eu estou no caminho certo, está funcionando, né? O quão importante eu sou, né, nesse momento aqui para a organização e o quanto ela é importante para mim, né? O quanto eu estou obtendo de retorno também, né? Não basta eu me entregar se não recebo nada em troca, né? Se isso estiver acontecendo, talvez não seja o melhor local para eu estar naquele momento e tem que partir para uma próxima jornada. Exatamente. Perfeito. Obrigada, Fábio. Muito bom, viu? Seus insights. Fico muito feliz de te reencontrar aqui. Não sei se o Dielson está aí também, quer comentar alguma coisa. A gente tem alguns minutinhos aqui, porque a sala fecha. A hora que termina aqui o time, o negócio é cronometrado. Não sei se ele quer comentar alguma coisa, mas é isso, gente. Assim, se vocês, né, sentirem
Oi, Gelson. Bom dia. Bom dia. Me dá só um minuto, eu já falo aí. Tá bom, tá bom. Então, assim, agendem, né, a sessão estratégica para a gente falar, porque aí a gente consegue falar, né, de uma forma mais personalizada, né, dentro do segmento de vocês, o que vocês estão sentindo. E é um momento muito rico, assim, eu tenho feito bastante dessas sessões, então, às vezes até, né, o fato da gente ter alguém ali para ouvir a gente, né, no momento já faz toda a diferença. Para ouvir genuinamente, né? Mas é isso. Prazer. Obrigada por vocês ficarem até o final também. Muito obrigada pela experiência. E a gente se conversa durante a semana, com certeza. Combinado. Tá, joia? Obrigada, viu, gente? Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.